Vamos agora falar de bebida láctea. Nós temos uma pergunta aqui do Robson, que Bora. eu vou aumentar essa pergunta mais um pouco. Ele está perguntando aqui se o soro da mussarela serve para bebida láctea ou do queijo de coalho é melhor. Mas eu vou Uhum. reformular essa pergunta da seguinte forma. Bebida láctea, quanto de soro é permitido utilizar? E qual a característica ideal desse soro? Você já falou um pouco, mas qual a característica Uhum. ideal de um soro para fazer bebida láctea? Sim. Vamos lá. Primeiro, o que a legislação define de limite para adição de soro numa bebida láctea? Ela não define limite em porcentagem de soro, leite e tal, não tem essa definição. Ela tem uma definição de limite mínimo de proteína, né? Então, assim, dependendo do tipo de bebida láctea, a proteína tem que ser no mínimo 1,7, dependendo do tipo de bebida, ela pode ser de 1%. Né? Bebida láctea fermentada com adição, o limite de proteína é 1%. Né? Agora, bebida láctea pasteurizada, que tenha semelhança com leite, né? O teor mínimo de proteína é de 1,7%. Então, assim, o que vai limitar é o teor de proteína no produto final. Né? É claro que, assim, vamos falar de bebida láctea fermentada com adição, que é muito comum e é um dos produtos mais utilizados, inclusive é um dos produtos mais indicados para reaproveitamento do soro. Isso a gente diz por quê? Porque você tem lá um determinado volume e que você vai utilizar totalmente esse volume. Eu falo porque, por exemplo, se a gente vai fazer ricota, você tem lá 1.000 litros de soro para produção de ricota. Vai te sobrar lá 900 e um pouquinho ainda de soro para poder dar destino. Então, assim, na bebida você tem um aproveitamento total ali. Mas o que seria essa característica que a gente deve ter de cuidado para que esse soro seja um soro adequado para a produção de bebida láctea? Né? A pergunta do Ross falando se era mussarela ou queijo coalho, todos os dois soros são excelentes para a produção de bebida. Né? Desde que o leite, a matéria-prima que foi utilizada no início, tenha características, né, de boa qualidade. Aí, com certeza, o seu soro também vai ser de boa qualidade e você vai conseguir produzir uma bebida láctea maravilhosa, sem problema algum. Então, o limite é proteína. Lembrando que o soro, a concentração de proteínas no soro é de 0,8% mais ou menos. Né? Vai variar de uma região para outra, mas não vai ser muito diferente disso. E no leite, normalmente a gente tem proteína ali na faixa de 3 a 3,2% em média. Né? O Mas mesmo já falou para nós aqui que o leite de leite tem proteína de 3,8, é uma maravilha, né? É, Isso aí é show. Mas o leite, em geral, é uma proteína, um teor médio aí de 3 a 3,2. Então, quando você faz essa mistura, né, a gente tem que fazer cálculo. Né? Se você usar metade, metade, você pode só somar os dois teores que você tem, por exemplo, de 3,2 com 0,8 e dividir por 2 que você vai ter o teor de proteína da sua bebida, 2%, por exemplo. Né? Mas se você usa 60% de soro, se você usa 70% de soro, se usa 80% de soro, isso vai depender do teor de proteína que você tem no leite para que atinja o limite mínimo permitido pela legislação. Então tem que ficar atento que isso aí é grave e é considerado uma fraude também, né? Da alta infração aí, bebida láctea aí com teor de gordura, de proteína abaixo do mínimo permitido.